Boa tarde, pessoal. Tudo bem com vocês? Hoje, dia 11 de dezembro, temos a nossa última MateWeb do ano. Vez, a gente vai fechar algebricamente o ano, este ano tão complexo, que tem sido, e esperando que no próximo ano a gente tenha solução, né? Vai ter, de fato, solução, que estamos fechando hoje, para o nosso problema pandêmico que estamos vivendo atualmente. Então, hoje tenho o prazer de apresentar o professor Tiago Castilho, tá? Um grande colega e grande amigo meu, nosso, na verdade, que tem algebrista, que vai apresentar o seguinte título da sua palestra, vai ser Modelando Problemas de Genética com Álgebras Não Associativas. Tá? Então, eu vou pedir a palavra agora, vou passar para a palavra para os alunos André e Pedro, que vão fazer a apresentação. Tá? Por favor. Vamos lá. Boa tarde. Queremos agradecer a participação de todos e do professor Dr. Tiago Castilho de Mello. Vamos falar um pouco sobre o seu currículo. O professor Dr. Tiago Castilho de Mello possui doutorado em matemática pela Unicamp e pós-doutorado pela USP. Atualmente é professor adjunto da Universidade Federal de São Paulo, campus de São José dos Campos, desde 2013. É coordenador do programa de pós-graduação em matemática aplicada desde 2017. Tem experiência em pesquisas na área de matemática, com ênfase em álgebra, e suas áreas de pesquisa dentro da álgebra são identidades polinomiais em álgebras, álgebras graduadas e álgebras com involução. Desenvolveu os projetos de pesquisa, álgebras, variedades e identidades, representações de álgebras de Catmull e suas generalizações e deformações, álgebras graduadas, identidades e imagens de polinômios e estruturas algébricas e suas representações, e atualmente lidera os projetos de pesquisa graduações, automorfismos e identidades em álgebras e estruturas, representações e aplicações de sistemas algébricos. Publicou os artigos A Imagem dos Polinômios Multilineares avaliados em matrizes triangulares superiores 3x3, Imagens de Polinômios Multilineares de graus até 4 em matrizes triangulares superiores, Operadores e matrizes e automorfismos de ideias de ideais de anéis polinomiais, entre outros. Agora passamos a palavra para o professor. Certo, obrigado então. Agradeço os organizadores aí, principalmente o Ivan, meu amigo de longa data, né? Desde o começo do doutorado no Unicamp. Fico feliz em poder participar desse evento tão interessante aí e espero com a minha participação aí poder motivar os alunos que tenham interesse em estudar um pouco mais de álgebra aí, tá? Eu compartilhei a tela, vocês conseguem ver aí o que eu já escrevi aqui na lousa? Confirmem para mim se vocês estão vendo, por favor. Sim, estava... Conseguimos... Tá. Sim. Obrigado, então. Eu comentei antes da gente começar a gravação, né, que minha área de pesquisa exatamente não é essas álgebras genéticas, vamos dizer assim, mexo até um pouquinho com álgebras não associativas, mas acabo mexendo mais com álgebras associativas. Então, o objetivo dessa palestra é mais para motivar vocês, assim, a aceitar uma coisa que aparentemente é algo absurdo, como essa coisa de não associatividade, tá? E ver que isso é algo bem mais normal do que se parece, tá? Bem mais próximo da realidade do que algo não associativo parece, tá? Então, o desenvolvimento da palestra vai ser assim. Primeiro eu vou falar um pouquinho sobre álgebras, tá? O que é uma álgebra, alguns exemplos, características de álgebras. Depois vou dar mais alguns exemplos, vou falar como que eu posso determinar uma álgebra a partir de uma base, do produto dos elementos da base. E depois vou partir para a parte de genética. Vou lembrar um pouquinho a parte básica da genética mendeliana, que acho que boa parte de vocês devem ter estudado isso na escola mesmo, quando se estuda genética no ensino médio, que a gente estuda o problema das ervilhas, aquelas coisas assim. E
como que a álgebra aparece aí no meio disso, tá? E no final eu vou dar um exemplo de um problema com autofecundação e que a gente vai ver, tentar usar um pouquinho de álgebra para ver como que essas coisas aparecem. Então, o objetivo é mais divulgar que essa história de álgebras não associativas é bem mais presente do que a gente imagina. Tá? Primeira vez que eu vi álgebra não associativa, eu achei uma coisa assim... Não, então, como esses matemáticos só ficam inventando coisa, né? Eu pensei, mas não. É algo bem mais realista do que se imagina, tá? Eu estou com a minha tela aberta aqui, então eu não vejo o chat de vocês, tá? Então, se alguém quiser me chamar, é bom abrir o áudio mesmo e me chamar, mas se quiser fazer pergunta, fica à vontade. O Ivan falou que vai ter tempo para pergunta no final, mas também não me importa se interromper agora, tá? Então tá bom, vamos começar falando de álgebras, tá? A gente, em cursos de graduação de matemática, acaba estudando conceitos de grupos, anéis e espaços vetoriais, né? Mas álgebras, normalmente, a gente não estuda. Então, eu vou falar brevemente sobre o que é uma álgebra, e aí a gente vai... E eu vou, como eu já comentei o que eu vou fazer, né? Vou falar um pouquinho sobre álgebra. Então, o que é uma álgebra, tá? Para construir uma álgebra, eu preciso de um espaço vetorial. Então, eu sou, só esclarecendo aqui, né? Eu sou da escola antiga, eu gosto de lousa e caneta, não gosto muito de PowerPoint, de apresentação de slide, que eu acho que assim a gente consegue prestar mais atenção no desenvolvimento do assunto, tá? Então, é algo mais assim rústico, mas eu acho que funciona melhor. Então tá, o que é uma álgebra? É um espaço vetorial, então, se eu falo de espaço vetorial, né, eu tenho um conjunto, uma operação de soma e uma multiplicação por escalar, né? Essa multiplicação de escalar aqui, eu vou pensar álgebra sobre os números reais, tá? Ela é uma função que pega um escalar alfa, um elemento de A, e leva nesse cara que eu estou chamando de produto por escalar. Né? Então, quando eu falo de espaço vetorial, eu tenho essa multiplicação por um escalar. Mas para eu falar de álgebra, eu preciso de uma outra operação, que é um produto entre elementos da sua álgebra. Tá? Então, bom, para ser espaço vetorial, esse produto por escalar tem que satisfazer algumas propriedades lá. Não vou entrar em detalhes sobre isso. Se você ainda não fez um curso de álgebra linear, que pode ter alunos de primeiro ano aí que ainda não fez, né? Pode pensar que é seu espaço R3, R2 aí, que satisfaz aquelas propriedades de multiplicar um vetor por um escalar, coisa que você aprende em geometria analítica, tá? Então tá, continua. Então, para esse espaço vetorial poder ser chamado de álgebra, eu preciso ter nele uma operação produto. O que é uma operação produto? É uma função de A cartesiano A em A. Ou seja, eu vou pegar dois vetores x e y e levar no produto deles. Então, aqui o produto é entre elementos do meu espaço vetorial, comparando com aqui, que era um produto de um número por um elemento do espaço vetorial, tá? Do número real. O que essa operação precisa satisfazer para eu poder chamar esse A de álgebra? Né? Isso aqui precisa ser bilinear. Tá? Então, se eu tenho um espaço vetorial com uma operação bilinear lá dentro, bilinear em relação a essa soma e esse escalar aqui, tá? Acabou, você tem uma álgebra. Simplesmente isso, tá? O que significa ser bilinear? Deixa eu escrever aqui. Significa que quando você pegar vetores x, y, z, o elemento x, y, z lá, ó, eu estou colocando esse pontinho, mas logo eu vou parar de colocar, tá? Vou colocar só x, y em vez de x pontinho y. Então, isso aqui tem que ser o quê? X pontinho y mais x pontinho z. Depois, se eu fizer pela direita também a mesma coisa. Isso aqui tem que ser xz mais yz. E também a questão do escalar, né? Alfa x multiplicado por y, sendo ruim isso aqui. Alfa x multiplicado por y tem que ser igual a x multiplicado por alfa y, que tem que ser igual a alfa xy. Então, esse alfa multiplicado por xy aqui é o produto por escalar alfa com o xy que pertence a A. Tá? Aqui é o escalar alfa com x e multiplicando com o vetor y. Tá? Então, isso aqui tem que ser satisfeito para todo x, y, z na minha álgebra A e para todo escalar real. Então, eu estou pensando em álgebra sobre R. Sobre R, você pode construir isso sobre um outro corpo sem problema nenhum. Tá bom? Vamos ver alguns exemplos de álgebras para a gente, enfim, colocar o pé no chão, né? Pensar assim que
só colocar a definição, a gente fica meio perdido. Então, vamos colocar aqui alguns exemplos para a gente ver. Então, exemplo 1. O primeiro exemplo que eu vou colocar aqui vai ser a nossa álgebra sendo o anel de polinômios. Tá? Isso aqui, então, é o conjunto de todos os caras dessa forma. Polinômios são coisas desse tipo, né? Tem uma definição formal, não vou ficar explicando isso com detalhes, mas a gente sabe muito bem como isso é a estrutura de espaço vetorial dele, e o produto eu faço distribuindo de forma que x elevado a k vezes x elevado a n seja igual a x elevado a k mais n. Tá? Então, se eu conheço o produto entre esses x aqui, eu conheço o produto entre quaisquer outros elementos, bastando para isso eu usar a distributividade, né, que é, quando a gente fala distributividade, na verdade, é a bilinearidade da operação produto que eu tenho aí. Tá bom? Então, o primeiro exemplo é esse. Você pode considerar coisas parecidas ainda, né, como R de xy, polinômios em duas variáveis, ou infinitas variáveis ainda, tá? R, x1, x2, e assim por diante. Então, esses são outros exemplos de álgebra de polinômios, só que em mais variáveis. Tá bom? Não vou explicar exatamente como que é a expressão deles, mas acho que fica claro o que cada um desses é. Então, tá bom. Depois, vou dar um outro exemplo aqui, que é a álgebra de matrizes, com entradas em R. Tá? Isso aqui, esse aqui tem dimensão infinita, tá? Porque tem infinitos vetores L e I aqui dentro. Voltando aqui então. Matriz N por N com entradas em R. Um produto, então a estrutura de espaço vetorial dele é o que a gente conhece normalmente, né? Você soma entradinha com entradinha correspondente da matriz, e a multiplicação por escalar multiplica todas as entradas da matriz. Então isso aqui tem uma estrutura natural de espaço vetorial e também tem uma estrutura de produto. Com esse produto ela passa a ser uma álgebra. Tá? É a álgebra com produto usual de matrizes, aquele que a gente aprende na escola mesmo. Tá? Outro exemplo de álgebra aí. Vamos ver mais algum aqui. Esse aqui a gente vê no curso de Geometria Analítica, o Ivan chegou a comentar sobre ele antes da gente começar a palestra. É o R3 com produto vetorial. Tá? Então, se você lembrar o produto vetorial entre dois vetores, né, se eu pegar um vetor aqui, U, e um vetor V, o produto vetorial entre eles vai ser um vetor aqui, né, que vai ter o sentido determinado por aquela regra da mão direita, e também o tamanho desse vetor, né, a norma dele, é o tamanho desse paralelogramo obtido por esses dois vetores, o IV. Enfim, com esse produto vetorial, ele é uma operação bilinear também, tá? Ele satisfaz essas propriedades aqui. Então, o R3 com produto vetorial é uma álgebra. Tá bom? Então, eu dei esses exemplos aí só para pincelar um pouquinho alguns exemplos que vocês já viram ou não. Eu acho que eu vou colocar mais um aqui que eu nem ia colocar, mas vou colocar. Eu vou pegar aqui matriz N por N, só que agora eu vou trocar o produto. Em vez de usar o produto usual, eu vou definir esse produto aqui. Eu vou chamar de produto bolinha. Tá? AB mais BA sobre 2. Tá? Então, aqui eu estou fazendo o produto usual de matrizes. Tá? A gente sabe que as matrizes são não comutativas. Essa coisa é diferente da outra, né? Então, eu estou pegando, somando os dois e dividindo por 2. Então, você consegue provar também que isso é um produto, né? uma função bilinear, e, portanto, matriz N por N com essa outra operação é uma álgebra. Tá? Então, você pode ter o mesmo espaço vetorial com operações diferentes, dando origem a álgebras essencialmente diferentes. Tá bom? Tá, agora eu vou dar um pouco das características que essas álgebras podem ter, né?
Então, eu vou colocar aqui alguns tipos de álgebra que a gente tem. Primeiro, eu vou colocar números. Elas podem ser unitárias. O que é uma álgebra unitária? Para ser unitária, tem que ter um elemento que a gente chama de unidade, né? Unidade é esse elemento que eu vou denotar por 1. E que propriedade que ele satisfaz? Tá? Quando você multiplica o x por 1 ou 1 por x, a resposta tem que ser o próprio x, independente de quem seja o x. Perceba que esse 1 aqui é um elemento da álgebra. Então, não é aquele 1, número real, que a gente sabe que satisfaz essa propriedade, né? Esse aqui, quando eu faço produto por escalar, isso já existia na estrutura de espaço fatorial. Para ela ser uma álgebra unitária, tem que ter um elemento da álgebra que satisfaz isso. Vamos ver entre as nossas álgebras aqui quais são unitárias. Essa aqui é unitária, né? Quem que é a unidade dele? É o polinômio constante igual a 1. Que é o polinômio constante, né? O polinômio constante é todos que os coeficientes de x, x quadrado, x ao cubo e assim por diante são todos zero. Só aparece esse termo independente aqui e ele é igual a 1. Essa é a unidade da minha álgebra de polinômios. Tá? Para a matriz n por n, quem que é a unidade? É a matriz identidade n por n. Né? Essa é a unidade dessa álgebra aqui. A matriz identidade multiplicada por qualquer outra matriz dá a própria matriz, independente da ordem. Tá bom? Essa aqui não tem unidade. Tá? Não tem alguém que você multiplica por todo mundo que vai dar zero. Até porque aqui dentro, se você fizer um vetor U por ele mesmo, isso sempre dá zero. Tá? Então, se tivesse uma unidade, ela multiplicada por ela, daria zero e não daria ela mesma. Não pode ter unidade aqui. Então, não é unitária, né? A gente fala que é um anel com uma álgebra comum, ou álgebra com unidade, ou álgebra unitária. E essa aqui é unitária também, e a identidade é a matriz identidade n por n também. Tá? Apesar do produto ser diferente, o elemento neutro da multiplicação, que é essa identidade, é o mesmo. Tá bom? O que mais que uma álgebra pode ser? Tiago, desculpa, posso fazer uma pergunta? Por favor. Você poderia considerar nas matrizes o comutador também, não é isso? Sim, sim, posso. E aí não seria unitária? Aí não seria unitária, porque o elemento 1, operado com qualquer outro elemento, dá zero. Isso, tá ótimo. Obrigado. Então, isso que eu... Qual é o seu nome, desculpa? Michael. Michael, isso que o Michael falou é trocar a operação, né? Eu tenho matriz n por n, em vez de considerar essa operação bolinha aqui, eu considerar essa operação aqui, de comutador. Tá? Quer fazer isso menos isso. Tá? Então, você também ganha uma álgebra, só que agora essa álgebra não vai ser unitária, porque se você colocar ou melhor, o elemento neutro aqui no lugar do A, que é a identidade, daria zero essa resposta. Né? A princípio, ela poderia ter poderia ter um outro número aqui que você colocasse que daria isso. Né? Mas dá para provar que não... Bom, esse mesmo argumento que eu usei aqui, ó. Qualquer elemento operado com ele mesmo, essa operação dá zero. Tá? Então, ele não pode ter unidade. Ok? Eu vou comentar sobre isso daqui a pouquinho. Tá bom? Então, a álgebra pode ser associativa. O que significa uma álgebra associativa? Significa que eu não preciso usar parênteses para multiplicar elementos, 3 ou mais elementos. Tá? Ou seja, se eu fizer xy operado com z, isso é a mesma coisa que x operado com yz. Então, por causa disso, você não precisa pôr parênteses para multiplicar 3 ou mais elementos. Tá? Então, essencialmente, uma álgebra associativa é uma álgebra que você não precisa usar parênteses. Dentro dos nossos exemplos aqui, essa aqui é associativa. Essa é associativa. Fazer essa verificação aqui dá um trabalhinho, tá? Você tem que fazer o produto de 3 matrizes e verificar aqui independente da ordem. Tem outras maneiras de fazer isso sem ter que multiplicar matrizes, né? Mas aí você vai ter que usar que cada matriz representa uma função, e aí o fato de multiplicar matriz é a mesma coisa que compor funções, e aí você vê que ela é associativa. Essa aqui não é associativa.
tá? E essa aqui não é associativa. Eu não vou fazer esses exercícios, porque não vai dar tempo, tá? Mas são exercícios interessantes de fazer. Verificar que esses 3 e 4 não são álgebras associativas. Tá bom? Depois, outra coisa que uma álgebra pode ser comutativa. O que é uma comutativa? Se ela satisfaz que o produto independe da ordem. Tá? Eu não vou pôr aqui no X. Nos nossos exemplos aqui, está ficando bagunçado, mas dá para entender. Essa aqui é comutativa. Produto de polinômios, não importa a ordem que você faz. E as demais são não comutativas. Tá? Então, a única comutativa é 1. Produto de matriz, a gente sabe desde a escola que se você multiplicar AB ou BA, pode dar diferente. Né? Produto vetorial, ela não só não é comutativa, como ela é anticomutativa. O que significa ser anticomutativo? Significa que xy é igual a menos yx. Tá? Quando você troca a ordem, você troca o sinal também. Então, o produto vetorial satisfaz essa propriedade aí. De comutativa, ainda tem a 4 é comutativa, tinha esquecido. Tá? Por que é comutativa? Se eu trocar B por A, você vai trocar essas duas parcelas de lugar aqui, né? Então, vai dar a mesma coisa. Então, A bolinha B é igual a B bolinha A. Tá bom? E, por fim, e anticomutativa é o exemplo 3 que eu comentei para vocês. Deixa eu colocar aqui. Eu não vou colocar, porque eu vou colocar um outro tipo de álgebra, que é bastante importante, que são as álgebras de Lie. Tá? O que é uma álgebra de Lie? Ela tem que ser anticomutativa. E ela ainda tem que satisfazer mais uma propriedade, que é chamada de identidade de Jacobi. Que significa isso aqui, ó, XYZ mais YZX mais ZXY tem que ser igual a 0. Tá? Isso pode parecer um pouco artificial, mas um exemplo tão pé no chão como esse aqui já satisfaz isso. Tá? Essa aqui é uma álgebra de Lie. Tá? Esse nome Lie é em homenagem a um matemático, agora não sei se ele é norueguês, alguma coisa assim, chamado Sophus Lie, que deu origem a toda essa teoria de Lie, que é uma área muito grande da matemática. Bom, então a gente tem esse monte de característica aí, a gente já viu nos nossos exemplos o que é cada uma delas. E uma coisa interessante também sobre álgebras é, no caso, principalmente quando eu estudo álgebras de dimensão finita. Só um comentário, né? Antes da gente continuar. Esse exemplo 4 aqui é um exemplo de uma álgebra que é comutativa, mas é não associativa. Tá? Comutatividade e associatividade não tem relação nenhuma. Tá? Por exemplo, no 2 é o contrário. Ela é associativa, mas não é comutativa. No 1, ela é as duas coisas. E no 3, ela não é nenhuma das duas. Tá? Então, tem todas as possibilidades de ser ou não comutativa e associativa nesses 4 exemplos. Tá bom? Ok. Um exercício que eu vou deixar aí, que é quem gosta de brincar com essas coisas, vai fazer, que é o seguinte: se eu tenho uma álgebra associativa, isso está com a pergunta que o Michael fez agora há pouco. E eu trocar o produto, trocar um produto por esse outro produto aqui, eu estou definindo da seguinte forma. Eu chamo de comutador isso aqui, tá? Então, eu pego o produto associativo que eu já sei que existe na álgebra, que está esse aqui, ó, e troco por esse produto que multiplica xy menos yx. Então, isso aqui é uma álgebra de Lie. Ou seja, satisfaz a propriedade 5 aqui, dessas que eu listei. Tá? Então, álgebras de Lie e álgebras associativas, elas têm uma ligação muito forte entre si. Tem uns teoremas bem importantes que tratam disso. Tá? Bom, então era isso que eu queria falar com vocês sobre álgebra. Agora eu quero tentar entrar na parte de genética. Tá? Na verdade, agora é um passo intermediário. Antes de falar da parte de genética, eu vou falar uma coisa que é o seguinte. Se eu tiver uma álgebra A com uma certa base,
Então, a base da álgebra é a base dela como espaço fatorial, tá? Então, eu vou pegar dois elementos lá dentro de A, eu posso escrever eles como combinação linear desses elementos da base, né? Certo? Todo elemento escreve como combinação linear dos elementos da base de forma única ainda. Então, se eu quiser multiplicar dois elementos dessa álgebra A, de dimensão finita, o que eu vou fazer? Eu vou multiplicar esses dois somatórios aqui. E aí, pela bilinearidade, a soma pode sair tudo para trás, o escalar pode sair tudo para trás, e no fim das contas, eu vou ficar com uma soma dupla. Aqui vai ficar alfa i beta j, multiplicado por EI PJ. Por que eu estou fazendo isso, né? Porque se eu conheço isso aqui, eu conheço o produto de quaisquer dois elementos da álgebra. Tá? Esses xy são elementos arbitrários. No fim das contas, para calcular qual é o produto entre eles, eu só preciso conhecer esse produto aqui. Tá bom? Então, o que acontece? Quando eu faço o produto de dois elementos da minha álgebra, EI multiplicado por EJ, isso vai dar um elemento da álgebra também, certo? E todo elemento da álgebra se escreve como combinação linear dos elementos da base. Então, eu posso escrever isso aqui da forma, vamos colocar escalares aqui, A e J. Vou colocar mais um índice K aqui, tá? Dependendo de três índices. Para K variando de 1 até N. Então, ó, fixei o I e J, que são os elementos da base que eu peguei fixados, e quando eu escrevo o produto deles, eu ganho escalares que me dão, são as coordenadas dele na base, tá? As coordenadas desse produto na base do meu espaço vetorial. Então, como eu comentei, para determinar o produto, basta saber isso aqui, o produto entre os elementos da base. E para determinar o produto entre os elementos da base, basta conhecer as coordenadas dele. Então, na verdade, essa álgebra A, ela é unicamente determinada por essas constantes aí. Por essas constantes que eu estou chamando de A e J. Tá? O que são essas A e J? Quantas são, né? Eu tenho N possibilidades para I, N possibilidades para J e N possibilidades para K. Então, isso aqui é uma N ao cubo upla de números reais. Tá? Então, para você determinar unicamente uma álgebra de dimensão N, você precisa simplesmente de N ao cubo vetores do seu corpo, no caso que a gente está trabalhando sobre os números reais. Tá bom? Então, essas constantes aí são chamadas de constantes de estrutura. Vou colocar esse nome aqui para a gente... Deixa aqui. Constantes de estrutura da álgebra A. Tá? Ah, e por que eu estou falando isso para falar dos problemas de genética? Porque a gente vai definir o produto lá dessa álgebra que vai depender da genética a partir dos elementos de uma base. Tá? Então, é só isso que eu quero dizer. Para construir uma base, você precisa... Desculpa, para construir uma álgebra, você só precisa colocar, definir quem são os... Minha cadeira está caindo. Perdão. Definir quem são os produtos dos elementos da base. Tá? Ok. Então tá, vamos para a parte de genética, né? Então, não sei se vocês já viram, acredito que vocês devem ter visto alguma coisa básica de genética no ensino médio, né? Talvez nem todo mundo viu, mas isso é comum de ser dado, cai em vestibular e coisas assim. Mas eu vou falar do tipo de herança mendeliana simples, né? Mendeliana quer dizer, esse nome Mendeliana é em homenagem a posso chamar de cientista, chamado Mendel, que ele, na verdade, era um monge também, e era muito estudioso de várias coisas, inclusive de meteorologia e coisas assim. E ele fez um estudo muito interessante sobre reprodução de espécies, principalmente de plantas, né? Ele trabalhava com ervilhas. E aí o que ele fez? Ele verificou, ele separou duas populações de ervilha e separou por características, né? Então, deixa eu colocar aqui... Tinha ervilhas amarelas e ervilhas verdes. Tá?
E aí ele separou populações puras, vou colocar aqui entre aspas, puras. O que ele fez? Né? Ele foi reproduzindo essas plantas de ervilha de modo a fazer isso várias gerações seguidas, de modo que as amarelas se reproduziam entre si seguidas vezes, só produziam amarelas. E as verdes se reproduziam entre si seguidas vezes e só produziam verdes. Tá? Então, de certa forma, ele separou uma pureza entre essas ervilhas, pureza de característica, eu quero dizer, e depois ele quer saber o que acontece quando se mistura as duas. Tá? Então, depois ele fez a mistura ele cruzou as plantas amarelas, plantas que tinham ervilhas amarelas, com as verdes, e a população que ele obteve como resultante foi 100% de amarelas. Ele falou, nossa, as amarelas dominam as verdes, né? Então, quando você cruza as amarelas, as verdes se perdem, as amarelas ganham, vamos colocar entre aspas, né? Essa é uma conclusão ainda precipitada. Na verdade, ele não concluiu isso, ele observou que tinha esse fenômeno aí. Depois, o que ele fez? Então, eu vou chamar isso aqui de F1, tá? É a população filial 1, primeira geração. Depois, o que ele fez? Ele pegou essas populações de F1 e cruzou entre si. Tá? Então, aqui tinham amarelas de F1 com amarelas de F1. E o que ele obteve como resultado? Ele obteve como resultado 75% de amarelas e 25% de verdes. Ou seja, na verdade, as verdes não sumiram, elas foram dominadas pelas amarelas. Tá? De modo que a segunda população aqui, que eu chamo de F2, a segunda geração, filial, as verdes voltaram a aparecer. Tá? E a partir desse estudo, ele chegou à conclusão que tinham fatores, um que vinha de uma planta, outro que vinha da outra, como se fazia o cruzamento, que determinavam as cores que elas iam ter, que eram as cores que as ervilhas iam ter. No caso, ele estava analisando somente essa característica. Tá? Então, como é que ficou? Ele conseguiu modelar isso do seguinte modo, ele colocou que cada planta, essa característica dela era determinada por dois fatores, tá? Ele chamava de genes. E esse gene podia assumir duas formas diferentes, que ele chamava de alelos. Então, ele podia assumir a forma azão ou azinho. Tá? Então, as plantas tinham dois tipos desses. Então, ela poderia ser azão-azão, azão-azinho e azinho-azinho. Então, na verdade, ele usava, você encontra nos livros mais com V, tá? Mas como a minha álgebra eu acabo usando azão-azinho. Essa planta aqui tem como fenótipo, né, a característica dela é de ser amarela. Essa aqui também, e essa aqui tem característica de ser verde. Tá? Houve um barulhinho aqui, tem alguma pergunta no chat? Ah, o Michael mandou na presença. Então, assine a presença aí, pessoal. Então, eu tenho essas características de verde e amarela, dependendo de quais fatores eles têm aí desses dois genes, né? Desse gene, né? Se os dois alelos iguais a razão, um igual a azão, outro igual a azinho, ela fica amarela. E se os dois são azinho, ela fica verde, tá? Então tá bom. E onde que vai entrar a álgebra aí? Na verdade, essa teoria do Mendel já é algo bem algébrico, né? Porque você está dando... Se você considerar o cruzamento como uma operação, você vai ter o que você quer. Vamos ver como é que fica essa tabela de cruzamentos, né? Então, eu posso ter azão ou azinho. O que acontece quando eu misturo eles? Né? Quando eu misturo azão com azão, não tem uma opção, tem que ser azão. Quando eu misturo azinho com azinho, tem que ser azinho. Quando eu misturo azão com azinho, eu vou ter... desculpa, eu vou colocar assim, do jeito que aparece. Vou ter esse azão-azinho, tá? Então, na verdade, quando vai ter o cruzamento entre dois indivíduos, cada um passa um desses alelos que tem. Então, tem dois aí, uma questão aleatória, talvez uma aleatória, mas a gente não sabe por quê. Ele escolhe, ele vai pegar um pedaço de um ou um pedaço de outro, tá? Então, esse aqui, com certeza, vai passar o azão, esse primeiro indivíduo aqui. Ele só tem azão, pode ser esse ou outro. Esse aqui tem duas oportunidades, ele pode passar um azão ou um azinho, esse aqui só pode passar um azão. Tá? E aí, então tem vamos dizer, a planta pai e a planta mãe, né?
Se o pai e a mãe passam azão, a planta filha, vamos dizer assim, fica com azão. E assim por diante as outras possibilidades. Tá? E por que eu estou falando que isso é uma coisa bem algébrica? Porque você pode fazer o seguinte, eu posso chamar de V aqui o espaço vetorial que tem essa base aqui, ó, azão. Tá? Ou seja, esse V é o conjunto de todos os caras da forma alfa-azão mais beta-azinho, onde alfa e beta são números reais. Tá? Isso é um espaço vetorial de dimensão 2. E eu posso transformar ele numa álgebra colocando um produto nele. Agora, lembra o que a gente acabou de falar? Para você definir um produto numa álgebra, é suficiente você conhecer as constantes de estrutura. Ou seja, é suficiente você conhecer o que acontece quando eu multiplico um elemento da base por um outro elemento da base. Tá? Então, esse V aqui é uma álgebra se eu considero o produto dado pela seguinte forma. Eu vou pegar essa tabela que está aí em cima e escrever ela de uma maneira mais adequada para o nosso espaço vetorial V. Tá? Então, tem assim. Então, quando o pai e a mãe mandam esse alelo azão, o resultante vai ser azão. Então, eu vou colocar que é azão. Quando o indivíduo, o resultante, vai ter 100% dos alelos sendo azão. Isso que eu quero dizer. Quando o pai manda azão e a mãe manda azinho, então o indivíduo resultante vai ter 50% dos alelos como sendo azão e 50% como sendo azinho. Tá? Você pode pensar no indivíduo, você pode pensar numa população que tem uma distribuição de alelos dessa forma entre os seus indivíduos e coisas desse tipo. Essa álgebra que eu estou definindo é comutativa, a tabela vai ser simétrica, tá? Então o que aparece aqui no azinho, azão é a mesma coisa. Tá? Meio azão mais meio azinho, e aqui aparece o azinho. Tá? Então o que acontece? Eu fiz aqui, essa álgebra V é um espaço vetorial de dimensão 2, com o produto entre os elementos da base, essa é a base, tá? Dados por essa tabela aqui. Então essa álgebra aí, ela é uma álgebra, deixa eu colocar o nome dela, né? Ela é chamada de álgebra gamética. Gamética porque você está interessado, cada gameta, né? Quer dizer, cada célula que é passada do pai para o filho, ela tem só um desses dois pedacinhos aí, um desses dois alelos, né? Por isso que a gente está olhando só para uma das características. Então, é a álgebra gamética. E ela é não associativa. Mas é comutativa. Tá? Por que ela é não associativa? Bom, você pode ver simples aqui se você fizer isso aqui. Ó. Vamos fazer isso de duas maneiras diferentes. Tá? Primeiro eu vou fazer assim. O que vai dar? Azão com azão, pela minha tabelinha ali em cima, dá azão. Tá? E azão com azinho dá meio de cada. Tá bom? E quando eu faço aqui nessa outra ordem, isso aqui vai ser azão, cruzado com meio azão, mais meio azinho. Isso aqui vai dar o quê? Bom, vou distribuir agora, tá? Azão com azão vai dar azão, então ficou meio azão, mais... Opa! Aqui é para ser azinho, né, pessoal? Desculpa. Então, distribuindo azão com azão dá azão, então meio azão, mais, agora, azão com azinho dá meio azão mais meio azinho. Com esse meio aqui vai ficar assim, ó. Opa. Vai ficar 1/4 azão mais 1/4 azinho. Então, isso aqui deu 3/4 de azão mais 1/4 de azinho. Tá? Então, quando eu faço o produto em uma ordem, ela tem um resultado. Uma ordem não. Com uma distribuição de parênteses, eu tenho um resultado. Quando eu faço o produto com essa outra distribuição de parênteses, eu tenho um resultado diferente. Tá? Por isso que ela é não associativa. Bom,
Essa álgebra que eu falei agora, a álgebra gamética, ela de certa forma está medindo a frequência dos gametas nos indivíduos da sua população. Mas eu posso estar interessado em saber a frequência dos tipos de indivíduos, né? Que são aqueles 3 tipos que eu coloquei lá. Azão-azão, azão-azinho, azinho-azinho. Tá? Isso eu estou falando para o caso de ervilhas, né, pessoal? Mas isso pode modelar diversos tipos de herança genética aí. Não entendo muito disso, mas para as próprias ervilhas, em vez de você pensar na cor, mas você pode pensar se a ervilha é lisa ou rugosa também tem esse tipo de herança aí. Enfim, muitas outras coisas. Tá, e agora eu quero dar um outro exemplo, então, como eu falei, essa nova álgebra vai ser chamada álgebra zigótica. Agora eu quero saber o que acontece quando eu cruzo aqueles indivíduos, né? Então, lembrando, azão-azão, azão-azinho, azinho-azinho. Eu vou fazer já aqui a tabela de multiplicação. Como que vai ficar isso aqui, né? Opa. Ó, quando eu cruzo azão-azão com azão-azão, esse cara vai mandar um azão para constituir o filho. Esse aqui também. Então, o resultado só pode ser azão-azão. Tá? Aqui está determinado. Agora, esse aqui de novo vai mandar o azão, esse pode mandar azão ou azinho. Então, 50% dos casos ele manda azão, 50% ele manda azinho. Se ele mandar azão, o resultado vai ser azão-azão. Em 50% dos casos. Nos outros 50% dos casos, o resultado vai ser um indivíduo do tipo azão-azinho. Tá? E aqui, quando esse manda um azão e esse manda um azinho de qualquer forma, o resultado só pode ser assim, azão-azinho. Tá bom? Faço a mesma coisa para esses outros dois aqui. Esse aqui também vai dar... Bom, esse produto aqui é o mesmo do outro, né? Vou colocar uma estrelinha aqui porque essa tabela é simétrica, tá? Porque azão-azinho com azão-azão é a mesma coisa que azão-azão com azão-azinho. Agora o caso mais interessante é quando eu multiplico esse por esse, que vai dar aquele resultado que o Mendel falou, que 75% das ervilhas eram amarelas e 25% eram verdes. Por quê? Então, aqui você olha a tabela do anterior, na verdade, né? Esse cara aqui, quando vai constituir o filho dele, ele vai mandar metade azão, metade azinho. E o outro também, metade azão, metade azinho. Então, quando você faz a distributiva aí dessa operação, vamos colocar assim, você vai ganhar aqui 1/4 vai ser azão-azão, mais meio azão-azinho, mais 1/4 azinho-azinho. Tá? É assim que fica essa população. Depois aqui também é azão-azinho, como no caso lá embaixo. Tá, deixa eu passar um traço aqui. E aqui, de novo, esse aqui vai passar metade azão, metade azinho. Esse aqui vai passar 100% azinho. Então vai ficar metade azão, azinho, mais metade azinho, azinho. Tá? Aqui esse com esse dá azinho, azinho. E esse é igual ao anterior. Certo? Então, essa é a tabela de frequência, vamos dizer assim, de indivíduos quando eu cruzo uma população que tem aquela característica com essa daqui. Tá? Então, tá. O que eu quero fazer agora é construir uma álgebra, assim como eu fiz antes, com... Aqui eu peguei esses elementos aqui para constituir a base da minha álgebra. Agora eu vou pegar esses elementos aqui, que são os tipos de indivíduo que podem existir na minha população. Bom? Então, eu vou pegar B, ou melhor, V, do espaço vetorial, com base, vou chamar a base aqui de azão-azão, azão-azinho, azinho-azinho. Pode pensar que é o R3, tá? Esse é o vetor 100, 010, 001. E aí você vai definir um produto entre eles. Tá? Então, como eu falei antes, para definir o produto, basta definir o que acontece entre os elementos da base. E já está feito ali em cima nessa tabela. Tá? Então, V é uma álgebra com operação dada pela tabela acima. O produto, a operação bilinear, né? Eu chamo de produto. O produto
dado pela tabela acima. Ok? E também você pode ver que ela não é associativa. Por quê? Vou fazer uma continha igual eu fiz antes. Vou fazer aqui azão, azão, por azinho, para essa conta fica bem fácil. Tá? Vou fazer essa conta de duas maneiras diferentes. Primeiro assim vai dar azão, azinho. Isso é azão, azinho. Quando eu faço a conta do lado, usando parênteses, a outra possibilidade, o que acontece? Isso aqui fica azão, e aqui fica azão, azinho. Né? Isso aqui, então, vai dar meio azão, mais meio azão. Tá bom? Então, esse tipo de indivíduo apareceu quando o produto foi feito dessa ordem, e na outra ordem ele não apareceu. Tá bom? Portanto, essa álgebra ela é não associativa. Essa V é chamada de álgebra zigótica. Zigoto é o resultado, o embrião, né, o resultado do cruzamento. Então ele está interessado no tipo do indivíduo, não dos alelos que ele carrega. Né? Acaba sendo dos alelos que ele carrega, mas já do tipo. Eu estou diferenciando três coisas aqui. Eu estava diferenciando só duas. Tá? Então essa é chamada álgebra zigótica. Você pode me perguntar, né, que sentido faz, vou colocar aqui, que sentido faz eu colocar, sei lá, alfa vezes azão, onde alfa é um número real. Quer dizer, eu multiplicar um número real por um tipo de indivíduo aí. Tá, eu concordo que para qualquer tipo de indivíduo isso não vai ter muito interesse, mas se você considerar escalares alfa, beta e gama, com alfa, beta, gama, menores ou iguais a 1, maiores ou iguais a 0, de forma que a soma deles dê 1, então quando você pega um elemento desse tipo aqui, isso aqui pode representar a frequência de cada um desses tipos de indivíduo numa certa população. Tá? Frequência de cada tipo desses três indivíduos em uma certa população. Então, quero dizer aqui, sei lá, 50% dos indivíduos são aqui, então esse A seria meio, um quarto dos indivíduos serão desse tipo e um quarto dos indivíduos serão desse tipo aqui. Então, esse é o sentido que faz, é mais esse sentido de frequência mesmo, de probabilidade, de ocorrência, tá? Que faz sentido. E o interessante é que se você pegar, vamos supor que você tem uma população de plantas aí com essa distribuição de frequências de tipos de indivíduo, então a alfa deles é desse tipo, vou chamar alfa por cento, tá? Alfa por cento deles é desse tipo, a beta por cento é desse tipo e gama por cento é desse tipo. Não está certo o que eu estou falando, mas tudo bem. Com essas frequências, né? E você pegar uma outra população, que tem uma outra distribuição, alfa 1, beta 1, gama 1, e você cruzar elas, então, cruzar para a gente é o produto da álgebra. Tá? E quando você faz o cruzamento, você faz aquela distributiva enorme, vai juntar tudo que tem azão, tudo que tem azãozinho, tudo que tem azinho, vai ganhar esses coeficientes, e você vai verificar que essa soma dos coeficientes continua dando 1. Ou seja, quando você faz o produto, usando o produto mesmo do jeito que a gente faz de distribuir, usar a operação que eu tenho aí nos elementos da base, você vai ganhar a frequência da população resultante entre o cruzamento de uma população com uma outra população, com as suas frequências dadas de indivíduos de cada tipo. Tá? Então essa é
a razão de existir disso aí, tá? Por isso que isso é útil, tá? Então, esse é o sentido que faz multiplicar por um número real aí um elemento desse tipo. Então, como eu falei, faz mais sentido na prática quando você tem esses caras representando frequências, né? Então, você tem que ter eles com números entre 0 e 1, cuja soma dá 1. Tá? Para finalizar, não sei quanto tempo eu tenho, Ivan? Ainda tem Não vou demorar muito, tá? tempo. Tá. Eu vou fazer um exemplo aqui, que eu acho que fica bem bonitinho, que é sobre autofecundação. Tá? Então, eu vou fazer o seguinte. Eu tenho uma população P, com a seguinte distribuição. Então, como eu comentei, eu posso escrever assim, né? De novo, com esses alfa, beta, gama entre 1 e 0, e alfa mais beta mais gama igual, tá? E o que eu vou fazer? Então, vamos supor que isso aí é uma população de plantas, que é o caso que faz um pouco mais de sentido fazer essas contas. O que eu quero fazer é cruzar cada indivíduo. Perceba que agora eu não vou cruzar a população P com ela mesma, eu vou cruzar cada indivíduo dessa população consigo mesmo. Tá? Então é diferente do que a gente estava fazendo lá. Se eu fosse cruzar a população P com ela mesma, quer dizer, fazer aleatoriamente esses indivíduos se reproduzirem, a população filial seria o P quadrado. Eu teria que fazer o produto dele por ele mesmo. Né? Mas não é isso que eu quero fazer aqui. Eu quero fazer uma autofecundação de cada indivíduo. Então, cada indivíduo vai se reproduzir consigo mesmo. Tá? Então, vamos colocar para ver o que vai acontecer. Suponha que cada indivíduo se reproduz. Cada indivíduo de P, né? Se reproduz consigo mesmo. Então, como é que vai ficar, né? Como é que vão ficar as populações filiais? A população F1, F2 e assim por diante. Então, vamos... Denotemos por FJ a população filial da Jésima geração. Né? Então, como é que vai ficar? Vamos fazer as contas. Quem que vai ser a população filial 1? Então, ó, como eu falei, diferente do caso anterior, é que eu não estou multiplicando P com ele mesmo. Estou multiplicando cada indivíduo, cruzando cada indivíduo consigo mesmo. Então, se o indivíduo é azão, ele vai cruzar consigo mesmo. E qual vai ser o resultado? Azão. Então, aqui não vai mudar nada. Tá? Agora, esses indivíduos que são, a gente chama de diploides, né? Não é diploides, heterozigotos. Esses que são heterozigotos, que tem um azão e um azinho, quando eu multiplico ele por ele mesmo, dá aquele produto estranho da tabela lá, aquele produto mais complicado. Então, assim, que é aquele do experimento do Mendel, né? 1/4 deles vai ser azão, metade vai ser azão-azinho e 1/4 vai ser azinho-azinho. Então, como é que vai ficar isso aqui? Vai ficar 1/4 azão, mais meio azão-azinho, mais 1/4 azinho-azinho. Tá? E o azinho, quando se reproduz consigo mesmo, dá o mesmo tipo de elemento. Tá? Então, vamos reescrever esse F1 aqui, juntando tudo. Ó, essa parcela aqui eu vou juntar aqui do lado esquerdo e essa do lado direito. Vai ficar alfa mais beta sobre 4, azão, mais beta sobre 2, azão, mais gama mais beta sobre 4, azinho. Tá bom? Essa é a população F1. A população F2, o que eu vou fazer? Eu vou
cruzar cada indivíduo da população F1 consigo mesmo. Tá? É como se eu tivesse isolado cada indivíduo dessa população e ele só consegue se reproduzir consigo mesmo. Como é que vai ficar? Bom, mesma coisa, né? Esses escalares aqui do azão e do azinho não vão mudar quando elas se reproduzirem com ele mesmo. E aqui vai aparecer uma coisa como ali em cima, né? Um quarto azão, mais meio azinho, mais um quarto azinho. E aqui não muda. Certo? Vamos ver o que vai dar isso aqui? Alfa mais... Bom, aqui eu tenho um beta sobre 4. E aqui eu vou ter um beta sobre 4 dividido por 2, ou multiplicado por meio, né? Vai ficar 1 mais meio. Aqui, o azão eu juntei do lado esquerdo, o azinho eu vou juntar do lado direito. Então, 2 daqui com 2 daqui vai ficar 4. Eu vou deixar assim. E aqui vai ficar a mesma coisa que do lado esquerdo, né? O que está multiplicando o beta. Certo? Provavelmente vocês já devem ter percebido o que vai acontecer quando eu tiver a enésima geração aqui, né? Isso aqui vai dar o quê? Alfa mais beta sobre 4. Aqui eu vou reproduzir esses caras consigo mesmo e vai aparecer de novo o 1/4 multiplicando o azão, e ele ainda está multiplicado por esse 1 sobre 2 ao quadrado. Então aqui o 1/4 está aqui, e vou juntar 1 sobre 2 ao quadrado aqui. E vou fazendo isso até 1 sobre 2 a n. Tá? Então aqui vai ficar alfa mais beta sobre 4 que multiplica 1 mais meio mais 1/4 até 1 sobre 2 a n. A n menos 1 aqui, deixa eu ver. A n menos 1. Tá? Azão, mais 1 sobre 2 a n, beta, azinho, mais, vou colocar outro aqui embaixo porque não coube, gama mais beta sobre 4, que multiplica 1, mais meio, mais 1/4, mais 1 sobre 2 elevado a n menos 1, azinho. Tá? Então, essa é a população filial, a enésima população filial, né? Eu quero ver a tendência dessa população com essa história de ficar se auto-reproduzindo, tá? Então, o que ocorre? Quando esse n tende a infinito? Bom, vamos observar. Quando o n vai para infinito, isso aqui vai virar uma soma dos termos de uma progressão geométrica, né? Uma série geométrica. A soma da série geométrica. Isso aqui vai dar exatamente 2. Isso aqui tende a 2 quando n tende a infinito. É a mesma coisa que aparece aqui, né? Também vai tender a 2. E esse carinha aqui, deixa eu escrever com outra cor. Esse cara aqui tende a 2 quando n tende a infinito. Esse cara aqui tende a 0 quando n tende a infinito. E esse carinha aqui também tende a 2 quando n tende a infinito. Tá? Portanto, o que eu ganho aqui? O limite quando n vai para infinito da população filial Fn é igual ao quê? Bom, aqui do lado esquerdo, né, vai dar 2 beta sobre 4 dá beta sobre 2. Vai ficar alfa mais beta sobre 2 azão. O azinho vai sumir, porque aqui isso aqui está indo para 0. Mais gama mais beta sobre 2 azinho. Certo? Ou seja, a tendência é que, no limite, os indivíduos restantes sejam todos homozigotos, a gente chama, quando eles estão ou azão ou azinho. Tá? Então, é uma aplicação aí interessante da gente estudar autofecundação em plantas, né? A gente usa essas coisas de álgebras e a operação que a gente tem aí é não associativa. Então, era
basicamente esse exemplo aí que eu queria terminar a palestra de hoje. Certo? Obrigado a todos aí. Certo, professor Thiago. Muito obrigado pela sua palestra. Eu gostaria de convidar aos presentes, se alguém gostaria de fazer alguma pergunta, algum comentário a respeito. Pode liberar o microfone já, pessoal? Bom, eu gostaria de fazer uma pergunta para o Thiago. Pode falar. Thiago, primeiro, parabéns. Eu gostei muito da palestra, achei muito, muito legal, muito bem explicado. Você está primeira pergunta é que você restringiu para álgebras de dimensão finita, mas não tem motivo para isso, né? Inclusive, você começou com o exemplo dos polinômios. A princípio não tem. Você pode definir algo com dimensão infinita, assim, não tem problema nenhum. Sim. E você está, se eu entendi bem, você considera que a probabilidade de passar o fenotipo é de 50% quando ele tem... Isso aí já é uma coisa que a genética traz pra gente, né? A gente assumiu isso da genética, que é a herança mendeliana simples, que eles chamam, né? Sim. Tá bom, tá ótimo. Muito obrigado. Tem outros tipos, só para comentar, talvez complemente o que você estava pensando, tem outros tipos de herança genética, às vezes ligados ao sexo, por exemplo, que tem indivíduos do sexo masculino tem um tipo e do sexo feminino tem outro. Tem uns artigos assim sobre populações de galinhas, por exemplo, sabe? E fica um pouco mais complexo, dá para você estudar outros aspectos também. Então. Sim, tá ótimo. Obrigado. Ivan? Sim, Arturo, pode falar. Tudo bom, Thiago? Tudo bem, Arturo? Achei interessante, né, como a álgebra abstrata tem aplicação direta, né, a genética. Isso aí, boa palestra, parabéns. Fazer mais eventos desse para o pessoal mostrar essencialmente aos alunos que estão chegando, né, que não precisa de muita matemática, assim, precisa entender o limite de uma sequência, uma série, né, 1/2, 1/4, né, e interessante, parabéns. Nunca tinha visto essa aplicação da genética, né, sendo que aí a gente estuda álgebra de Lie, estuda matrizes, né. Sim. Né? Muito bem, parabéns. Obrigado. Tá, pessoal, alguém mais consegue fazer uma pergunta para o Thiago? Bom, eu queria fazer uma pergunta ali. O professor Thiago quis apresentar mais que todo um exemplo, né, de como é a aplicação das álgebras não associativas, um exemplo prático. Nesse caso, Boa tarde, Thiago. professor Richard. Parabéns por la palestra aí. Obrigado. Muito interessante e novedoso, quizás, para nós que não somos da área da álgebra, né? Eu tenho uma curiosidade. Faz quanto tempo que tem essa relação aí com essa álgebra não comutativa e a genética? Isso é muito antigo. Isso é da década de 50, eu acho. É algo bem antigo mesmo. Sim, porém, então, começou a tomar impulso com a álgebra recente ou também vem dessa data ali? Porque eu tive visto algumas coisas aí, pero usando convexo na década de 70, mais ou menos ali. Não sei. Com o quê? Desculpa, não entendi. Com convexos ali, tem uns tipos de funcionais convexos ali. Então, eu não sei exatamente. Ainda tem muita pesquisa. Posso? Tá. Ainda tem muita pesquisa sendo feita sobre isso. Mas essa parte básica que eu apresentei, por exemplo, isso é bem antigo, sabe? Por exemplo, o livro que trata desse assunto é da década de 50. Tem uma autora, eu acho que era alemã, Angélica Vos-Busekros, alguma coisa assim. Eu posso escrever o nome no chat aqui se vocês quiserem. Se eu não me engano é assim. Bom, talvez não é exatamente isso, Angélica, não me engano.
Mas se você colocar no Google, ele vai te corrigir. Tá? E essa autora escreveu um livro que trata faz esses modelos mais simples que eu apresentei para vocês. Tá? Coisas mais recentes, tem um novo tipo de álgebra que chama álgebra de evolução. E aí ela é um tipo, tá ligada mais a tipos de herança que não são esse tipo mendeliana, né? Eu não entendo da parte da genética, mas... E isso eu tenho visto vários artigos recentes sobre isso, e aí eles já misturam com coisas de cadeias de Markov, de coisas assim, de probabilidade, de estatística. Tratam de coisas assim, então, algo bem interdisciplinar, assim. Mas, como eu disse, não é minha área de pesquisa. Meu objetivo aqui era mais, assim, motivar a pessoa a ver essas coisas. Então, desculpa eu não saber explicar saber com mais detalhes essas informações. Não, muito obrigado, está de parabéns aí. Obrigado. Tiago, você lembra do nome do livro? Lembra de cabeça? Deixa eu ver, só um minutinho que eu tenho ele aqui. Eu já falo para você. Não estou achando. Deixa eu ver aqui. Álgebras and Genetics. Em inglês, né? Deixa eu mandar o print para vocês aqui. Não dá para mandar o print. Espera aí, não vai dar certo. Espera aí que minha tela sumiu aqui. Eu vou pegar aqui o nome para mandar para vocês. Angélica Wurz-Busekros. Ah, tá. O livro chama Álgebras and Genetics. Então, Lecture Notes. Biomathematics. Com essas informações vocês encontram no Google informações sobre o livro, tá? Se quiserem mandar um e-mail também, eu envio. Tem o PDF dele. Tiago, você pode disponibilizar seu e-mail ali no chat? Sim. Se quiser entrar em contato. Então, pessoal, já aproveito, o professor Tiago tinha feito um marketing. Eu vou mandar de novo o da link do nosso programa de pós-graduação, tá? Tem com inscrições abertas, pessoal, então quem quiser aproveitar já o ano que vem, começar o ano com o pé direito já no mestrado. Aproveitei para fazer a propaganda. O pessoal que for do Peru aí também está convidado, tá? Sim, o professor Tiago já é fluente, né? Na língua peruana, digamos. Aló, doctor Tiago. Aló. Oi, professor Valério, tudo bem? Agradecerlo por su excelente exposición en el álgebra asociativa aplicada a la genética. Interesante la didáctica que usted me ha dado, sinceramente. Bastante didáctico. Más bien yo tengo una inquietud. ¿Qué pizarra digital usted ha utilizado para hacer su palestra? Desculpa, qual que eu usei? O quadro. Que programa para o quadro digital? Então, eu comprei uma dessas mesas digitalizadoras, esse negócio que você escreve com a caneta. Correcto, doctor. Correcto. Aí veio um programa junto, veio um aplicativo junto que já... Mas eu poderia usar isso no Paint, por exemplo. Entendido, doutor. Muito obrigado. Agora, na pandemia, a gente teve que se adaptar, né? É verdade. Pessoal, quiser participar, vai fazer uma pergunta para o professor Tiago? Tá, pessoal, enquanto vamos formulando as perguntas, queria agradecer, tá, ao professor Tiago pela sua palestra e por nos emprestar essas horas agora de tarde, né? Para nos motivar para o estudo das álgebras, não associativas, mas ainda mais
com uma aplicação bem interessante. Então, eu peço para todo o público estar presente, agora sim, liberar o microfone e fazer uma batida de palmas pela palestra, para agradecer ao professor Thiago por nos brindar esta palestra. Por favor, pessoal, liberem aqui. Muito obrigado. Eu agradeço, Ivan. Fiquei bem contente de participar aí, contribuir com esse projeto bem legal que vocês estão fazendo. Parabéns para vocês aí também pelo projeto e gostei também que o pessoal participou fazendo perguntas. Fiquei contente. Foi um prazer participar. Obrigado. Sim, não, e a futuro já sabe, novamente, o projeto é de um ano, então vai ter tempo, né, para você, para que possa participar novamente a futuro. Mais uma. Com álgebras não associativas, não comutativas, não sei o que mais. Tá? Alguém mais quiser fazer uma pergunta, pessoal? Então, como ninguém mais deseja fazer uma pergunta, então eu vou parar a gravação agora, tá? E depois a gente consegue ficar um tempinho mais para ter um papo, mas antes disso, pessoal, eu agradeço, tá, a participação de todos vocês e daqueles clientes e aqueles que mantiveram a fidelidade ao programa por todo este tempo, né? Eu les agradeço realmente e com essa motivação, com a participação de cada um de vocês, é que nós, do grupo dos coordenadores deste MateWeb, TFP, que nós estamos sempre contentes, né? E estamos na expectativa de ter mais convidados, tá? Para o ano que vem. A gente espera começar talvez em março, fevereiro, vamos ver como vamos. E sempre entrem, por favor, fiquem ligados nas nossas redes sociais, tá? Tanto no Facebook, para colocar mais informação a respeito sobre futuras palestras, tá? E então, com a gente já até o próximo ano, 2021, espero que todo mundo já esteja vacinado, tá, pessoal? Então, obrigado por tudo e tenha um bonito Natal e um ótimo final de ano e umas boas férias, tá? Então, até mais, pessoal. Vou para a gravação, tá? Até mais, todos. Vou para a gravação.